Como podemos construir marcas relevantes no mundo com tanto ruído? Esse é o principal tópico desse episódio de hoje do Movecast, certo? Então você, mover, que está aqui, seja muito bem-vindo ao podcast que move mentes e marcas. Se você é movido aí por estratégia, criatividade, está no lugar certo. Aqui a gente recebe grandes profissionais do mercado de branding, marketing, design, para bater um papo sobre marcas verdadeiras e como elas são construídas. Sempre tem muita história inspiradora por trás. Eu sou o Thiago Andrade, publicitário, pós-graduado em Marketing Branding e sócio da MoviePix, que é um estúdio que oferece consultoria e assessoria de Marketing Branding. Se você tem interesse, tem link aqui na descrição para entrar em contato e falar com a nossa equipe. Hoje, esse episódio é super especial, que estou aqui com uma pessoa que eu admiro bastante. Já tive a honra de conhecer pessoalmente 2 vezes aqui no Nordeste e hoje a gente vai bater um papo que vai juntar tudo que eu vejo essa pessoa falando muito bem por aí na internet. Então eu vou dar algumas dicas aqui, né? Se você está ouvindo aí o Movecast no aleatório, chegou aqui de paraquedas, então vamos ver se você consegue adivinhar sem ver o nome do título desse podcast aí da convidada, certo? Vamos lá. Ela é estrategista de marca que vai além do óbvio, é criadora de conteúdo, palestrante, TEDx speaker, já atendeu grandes marcas como XP, Burger King, SBT e Itaú, e tem essa parte aqui, ó, um parêntese, essa parte aqui vai entregar tudo. Ela tem uma comunidade em uma newsletter que o Brasil ama. Seja muito bem-vinda ao Movecast, Beatriz Guarese, ou simplesmente Beatriz Beats to Brands. Eu amo já, obrigada. Obrigada pela gentileza. Olha, não sei se todo mundo que assina ama, mas nunca tive nenhuma amostra de pessoa que assina e não gosta. Então, eu Olha acho aí. que é correto a gente falar que quem assina gosta muito. Então, é Temos um isso, dado, temos um dado. eu acho. Muito obrigado, Bia, por ter aceito esse convite. Que, assim, é uma honra bater esse papo com você, que eu já acompanho há muitos anos na internet. E, pessoalmente, a gente também teve a honra de assistir a sua palestra recentemente aqui, pertinho, em Maceió. E só reforçou realmente a grande profissional que você é. Então, assim, estou muito feliz em trazer aqui no Movecast para bater um papo, você compartilhar um pouco também do seu conhecimento para o nosso público. Seja muito bem-vinda e muito obrigado, Bia. Imagina, obrigada a você. Para mim é um prazer, assim, é muito louco porque eu moro em São Paulo, mas eu sou de Florianópolis, né? Eu sou lá do sul do Brasil. E aí, enfim, as voltas todas que a minha vida deu, que me levaram agora a viajar palestrando e participando de eventos e trocando conhecimento com profissionais do mercado, pensar que eu chego até o Nordeste é um negócio que para mim sempre foi geograficamente tão longe, sabe? Sim. Então é muito especial, tipo, essa distância que a gente sabe que a internet você chega em qualquer lugar. Mas você materializar mesmo, né? Você pensar, cara, eu comecei aqui e agora, enfim, as minhas ideias e eu tenho a oportunidade de conhecer e trocar ideia com pessoas do outro lado do país é realmente muito especial. Então eu fico super feliz. Obrigada. Ah, que legal. E eu acho que isso tem até a ver um pouco com o nosso tema aqui, né? De como a gente Uhum. fica cronicamente online, já jogando aqui o termo que a Beatriz usa, e a Uhum. gente não percebe que existe o físico, né, Bia? Existe o físico que a gente às vezes vê os números. Pode até ser que você já tenha visto num gráfico, eu tenho seguidores de determinada região X lá. Mas quando você vai no físico, você realmente tangibiliza aquilo, né? Total. E sabe que essa coisa do online pro offline realmente ela vale para tudo. Porque você tendo só online, você perde um pouco essa noção de distância, de alcance, de fronteiras mesmo que você vai cruzando, porque parece que tá todo mundo ali, né, em todos os lugares o tempo inteiro. E essa questão de número também era uma coisa que sempre me pegava, porque quando a gente pensa em métricas, é triste falar isso, mas às vezes a gente pensa em 100, em 500, em 1000, e isso é pouco. É muito, Uhum, né, comum você associar isso ao pouco. Porque o muito é milhão, ou no mínimo 100 mil, 200 mil. E eu não tô falando acima dessa regra, eu tô uhum. vendo isso também. É, mas quando você pensa 100 pessoas numa sala olhando para você e ouvindo o que você tá falando, 1000 pessoas numa sala, o máximo que eu já falei foi 5.000 pessoas. Cara, 5.000 pessoas numa sala é uma coisa muito louca, porque não é nem uma pessoa de cada vez, é quase um oceano, assim, de gente.
Então é muito louco como realmente no online a gente ganha, óbvio, né? Muita possibilidade, muita perspectiva e muita criatividade, muitas ideias, mas a gente perde a noção de tempo, espaço, conexão mesmo com as pessoas e o offline é muito bem-vindo nesse sentido. Exatamente. E aí faz com que muitas marcas acabem falando com números, acabem falando de forma genérica, né, Bia? E não especificamente entendendo que ali existem várias pessoinhas. Ah, 5.000 pessoas viram o meu vídeo e, nossa, flopou. Aí você vai ver essas 5.000, cada uma tem uma coisa diferente, uma cultura diferente, um jeito de pensar diferente, um comportamento diferente, né? Exatamente. Não, e eu acho que a gente, até pensando de forma mais ampla, e até no online, tá? A gente tem visto as pessoas irem tanto cada vez mais para nichos e para assuntos específicos, para bolhas, para gostos muito específicos, que talvez realmente o menos é mais. Não é só um ditado, uma máxima, assim. Até recentemente eu fiz um relatório de tendências com a WGSN e foi um dos pontos que a gente abordou, assim, uma grande marca, para você ser uma marca mainstream, que a gente chama, né, que é uma marca conhecida nacionalmente, por exemplo, você precisa hoje estar em vários pequenos grupos ao mesmo tempo. Não se tem mais, eu vou fazer aqui uma comunicação que vai falar com todo mundo. Não tem. Às vezes Uhum. você vai fazer uma coisa que vai falar com um grupo, outra coisa vai falar com outro grupo, e talvez a gente tenha que se habituar cada vez mais, sim, com a ideia de que grandes números não são sinônimo de relevância e de presença na vida das pessoas. Perfeito, perfeito. Acho que essa já foi uma bela introdução do que a gente vai falar aqui hoje, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho quem é Beatriz, além dessas coisas que eu falei aí na sua apresentação. Queria ouvir de você quem é Beatriz e como você se apaixonou por essas áreas que a gente vai falar aqui hoje. Bom, realmente, você roubou a minha apresentação, né? Porque eu sempre me apresento como estrategista, eu sou estrategista de marcas, eu sou criadora de conteúdo e eu sou palestrante, comunicadora, educadora nesse universo que eu sou muito encantada desde sempre, que é o branding, né? Que é a construção de marca. Mas para te trazer um pouco para a origem disso, eu sou nascida e criada em Florianópolis, como eu comentei, e as pessoas costumam achar que eu sou publicitária, mas na verdade eu sou formada em administração. Então eu fui para a faculdade e fui estudar administração de empresas. E aí, nesse universo, né, em todos os universos possíveis da gestão de uma empresa, e assim, o ano era 2010, não existia rede social direito, não existia áreas de produto, áreas de tecnologia como a gente tem hoje, né? Eu estudei os 4Ps e era o que a gente, né, tinha ali realmente como mais sólido. Inclusive, se a gente para pensar, permanece relevante até hoje. Mas, de todas as áreas possíveis da gestão de um negócio, eu fui mais para o marketing, porque eu acho que eu tenho esse lugar, esse lado também mais comunicativo, mais expansivo. Eu gosto de escrever, gosto de cultura pop, gosto de por que as coisas são do jeito que elas são, porque as pessoas agem do jeito que elas agem. Sempre gostei de história, sempre gostei de jornalismo, sempre gostei de cultura, assim, sabe? De acompanhar, entender o mundo mesmo. Isso me levou para o marketing, e aí eu entendi, em algum momento ali no final da minha formação, que aquilo que faz com que uma pessoa compre uma coisa e não compre outra, ou compre uma coisa por qualquer preço que ela esteja, né, que esteja na etiqueta, ao invés de comprar o que é mais barato, é uma marca. Aí eu disse, opa, eu acho que tem uma coisa aqui. E aí eu descobri que isso era uma disciplina, e eu descobri que isso era um serviço. Isso era uma área mesmo do conhecimento. E foi para aí que eu fui. E isso era 2014. Então, quando eu comecei mesmo já pensar estratégia de marca, fazer consultoria para marcas, ler os livros, entender realmente, estudar marcas, faz mais de 10 anos. Que massa, que massa. Então você está realmente há muito tempo já nesse mercado aí, que é um mercado novo, Eu tô. né, aqui no Brasil, Bia. Pelo menos os estudos de branding, né, são novos, os cases também voltados para a construção de marca. Sempre existiu, né, construção de marca. Mas eu acho que o estudo dessa área, ele realmente é recente, né, Bia? E você que já está há um pouco mais de tempo nesse mercado, como é que você vê que as marcas podem criar autenticidade? Ou seja, elas podem ser realmente quem elas são de verdade, mas de uma forma estratégica. Como é que você vê essa dualidade, esse equilíbrio?
Eu acho que ser quem você é de forma estratégica é a essência do que é uma estratégia de marca, né? Para mim, assim, Perfeito. não deveria existir outra alternativa. Se a gente está falando de uma boa estratégia de marca, é exatamente esse o objetivo dela. Porque se você, que das duas uma, ou você tá sendo quem você é de um jeito zero estratégico, então isso não tá chegando a quem deveria chegar, isso não tá gerando o resultado que precisa estar gerando, isso não tá convertendo em venda, porque querendo ou não, isso é uma coisa que a gente às vezes esquece. A gente é tão apaixonado por framework que a gente esquece que tá todo mundo ali para no final do dia inspirar uma escolha em alguém. A pessoa escolhe comprar, né? E isso gera resultado para o negócio. Então, se você tá só sendo você mesmo e é muito legal, mas não tá tendo resultado nenhum, você não tá fazendo realmente um trabalho de construção de marca. Só que se você tá só fazendo o que é mais estratégico, eu vou gerar um resultado X no canal Y, eu vou fazer aquilo que tá trending, eu vou fazer a peça que tem maior CTR, porque eu quero que as pessoas cliquem. Só que aquilo não tem nada a ver com, de fato, a personalidade que aquela marca tem, ou que o negócio oferece, o diferencial do produto, isso também não vai durar muito tempo. Então, acho que o que você falou é meio que a essência do que é uma boa estratégia de marca e o que é uma estratégia de marca capaz de durar, seja na internet, que acontece o tempo inteiro na vida das pessoas, seja no passar do tempo. É você ser quem você é do jeito mais estratégico possível. Gostei dessa definição. Perfeito, perfeito. Olha aí. Já é uma ideia de conteúdo, quem sabe? Super, Não é? já é um slide de uma palestra. Como é que a gente Amei. explica branding? Vimos ao vivo aqui a construção de um dos slides da Beatriz. Exatamente. Exclusivo. Exato. A próxima vez que vocês me virem numa palestra, vocês virem isso numa palestra, vocês sabem de onde veio. Ah, que legal. E aí, Bia, você sabe que eu já estou há mais ou menos 8 anos aqui no mercado, né, de publicidade aqui em Itabaiana, que é o interior do menor estado do Brasil, né, que é Sergipe. Então, a gente vê polos diferentes, né? Você tá no sul-sudeste, estou aqui no nordeste, no interior, então a gente tem realidades diferentes nesse sentido, mas como a gente falou agora da essência disso, é o que eu tento trazer para cá há alguns anos já, que justamente mostrar um posicionamento, ter um posicionamento, e posicionamento está muito agregado com a identidade, né, com a autenticidade de quem você realmente é, mas de uma forma estratégica. O que é que a gente vê muito por aqui, né, e que se via muito mais quando eu comecei a trabalhar com isso, e outras pessoas também, obviamente, começaram a trazer para cá esse tema, né, essa área, a gente começou a ver uma mudança nisso, mas que é que se via muito e ainda se vê. São marcas aproveitando trends, são marcas que estão fazendo. Eu tenho um Instagram, mas só foto de produto, só aquela coisa meio tosca, só achando que, eu tenho um lugar que tem uma fachada legal, as pessoas vão entrar por conta dessa fachada. Então é um pensamento muito superficial que vai um pouco no aproveitar o que está rolando e também, eu sou assim e as pessoas vão curtir. As pessoas vão vir aqui porque eu sou filho de fulano, porque minha marca já está há tantos anos no mercado, o interior tem muito disso, né? Então, falta essa intencionalidade, é o que a gente vem trazendo aqui. E aí eu acho interessante que você costuma falar muito, né, disso, de intencionalidade, de trazer um propósito, mas de uma forma estratégica. E eu vejo muita marca que só fala que tem propósito, né, para além desse assunto que eu trouxe agora, muita marca que fala que tem propósito, que a gente é sustentável, ou que a gente... Nossa, eu fiz um podcast agora, lancei essa semana, que foi com a Diana Coy, que é uma designer autista, né, eu também sou autista, e aí a gente falou muito sobre como as marcas se comunicam para pessoas com autismo. Então, é muito comum que isso seja super genérico, Bia, que isso seja bem cheio de clichêzinhos, tal. Então, fiz esse paralelo aqui só porque a gente falou muito disso, de marcas que pegam esse propósito, eu tenho uma causa X, e falam coisas genéricas sem propriedade sobre essa causa. E aí eu falei, pô, melhor não falar. É melhor você arranjar outra causa, se for o caso. Algo que realmente se identifique. Então, eu trouxe esse paralelo aqui para a gente falar disso. De enxergar a sua própria verdade. Em que causa eu vou atuar? Qual é o meu propósito de fato? É melhor eu parar um pouquinho, refletir e falar sobre isso? Ou eu simplesmente, não, achei bonito esse propósito aqui. Vou fazer, vou falar que eu tenho ele. O que você acha, Bia? Oh, meu Deus. Bom, teve algumas coisas que você trouxe que eu acho que vale a gente pontuar, assim. Eu entendo esse lugar de... E especialmente em cidades pequenas, assim, eu não tenho
não quero nem achar que eu tenho uma experiência comparável à sua no interior do menor estado do Brasil. Mas eu também trabalhei com construção de marca em Florianópolis, eu entendo isso e outras empresas em Santa Catarina, algumas marcas no interior do Brasil. Eu entendo que existe uma lógica diferente. Você pensar, às vezes, Rio, São Paulo, as grandes agências, as grandes campanhas, né? Só que eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa de, lá se faz construção de marca. Desse jeito se faz comunicação estratégica. E a fachada da minha loja, não. Cara, sim, a fachada da sua loja está construindo marca. A sacola da sua loja está construindo marca. A vendedora está construindo marca. Aí, sei lá, se você é corretor de imóveis, o folder que você está entregando está construindo marca. O jeito que você fala no WhatsApp está construindo marca. Então, acho que isso é legal a gente pontuar, porque às vezes, eu sinto que essa é uma frustração, muitas vezes, as pessoas olharem para grandes marcas, grandes campanhas, pensarem em branding como uma coisa que está, às vezes, figurativa, mas literalmente muito longe, porque está acontecendo lá nos grandes centros. Não! Está sim acontecendo na sua marca, no seu negócio, com as suas consumidoras, né, com os seus consumidores. Então, isso eu acho que é uma coisa que vale a gente pontuar. Entendo, claro, que sim, não é só a fachada da loja e esperar que as pessoas entrem. Não é só postar produto no Instagram e esperar que as pessoas comprem. Mas por isso que eu acho que não são entendimentos opostos, tem que ser o mesmo entendimento. Se a fachada da minha loja constrói marca, como é que ela pode ser o mais atrativa possível? Se alinha no tempo do meu Instagram, que é aquilo que a gente falou, não adianta você colocar no mundo, não tem estratégia. Então, para que ela serve? Serve de vitrine ou serve de conversão? Serve de gerar compra? E pensar tudo isso estrategicamente. Então, essa é só uma coisa que eu queria pontuar, porque eu acho que é uma confusão que é comum e que em todo lugar que eu vou, eu gosto de... Eu sempre falo isso, assim, não interessa, pode ser evento de marketing com especialistas de marca ou pode ser evento de empreendedorismo para donos de pequenos negócios, não interessa o lugar do Brasil. Eu chego num palco, eu tenho certeza que as pessoas que estão ali são especialistas em construção de marca. Eu não tô ali para, eu sei uma coisa que vocês não sabem. Muito pelo contrário. Às vezes aquela pessoa que tá ali, não só porque ela tá colocando o negócio dela no mundo, mas porque ela compra. O tempo inteiro ela compra coisas. Ela compra porque ela viu no Instagram, ela compra porque ela viu fachada de uma loja, ela compra porque ela viu uma sacola de presente ou porque ela ganhou aquilo de presente de alguém. Ela compra porque viu na TV ou porque viu alguém que ela admira usando, a colega de trabalho, disse, gente, vocês viram aquela promoção naquela loja? Todo mundo compra o tempo inteiro. E na hora de vender, ninguém sabe como. Então, calma aí, sabe? Então, esse é o meu primeiro ponto. Eu sempre falo isso. Pense em como você compra. Provavelmente a pessoa que compra de você faz mais ou menos as mesmas coisas. Como você gosta que façam para você? O que funciona quando é feito para você? E é isso eu gosto de falar muito para pessoas que vendem, por exemplo, no mercado B2B, né? Que é no mercado corporativo. A gente acha, às vezes, que a gente tem que encher as pessoas de informação. Não, porque elas tomam decisões muito racionais. Então, elas precisam saber o que exatamente o meu produto faz. Quando foi a última vez que você parou para analisar página por página, parágrafo por parágrafo do que uma empresa faz? Você não faz isso, a gente não faz isso. E a gente está esperando isso dos outros. Então, esse é meu primeiro ponto. Mas isso já puxa para essa conversa sobre propósito, assim, que também não dá para a gente dizer, as pessoas não compram por motivos racionais. Então, eu vou lá ser o mais emocional possível. Então, eu vou alcançar o auge do propósito. Eu não tô aqui para te vender produto, eu tô aqui para salvar o mundo. Nós vamos juntos dar as mãos e buscar a paz mundial. Isso também não funciona. Então, é a gente entender que, sim, as pessoas tomam decisões emocionais o tempo inteiro, então a gente precisa estar sempre engajando em conversas com elas e despertando realmente emoções através das cores, das formas, dos sentidos, da experiência, de tudo aquilo que envolve o negócio. Mas quando a gente pensa nesse conceitual, ele tem que estar muito enraizado, pelo menos eu acredito, ele tem que estar muito enraizado no que a empresa faz de fato. Se não, é blá blá blá. Se não, realmente, não faz sentido nenhum. Então, de que adianta eu, às vezes, estar causando um impacto lá, numa causa X, que é a causa que está na moda,
se eu não tenho pessoas dentro da minha empresa que representam aquela causa de fato para trazer esse tipo de autenticidade. Então, ou se a gente vê isso muito, por exemplo, marcas que volta e meia querem surfar a onda LGBTQIA+. Ah, eu tenho um produto de arco-íris. Tá bom, mas quantas pessoas LGBTQIA+ você emprega na sua empresa? Quantas delas Uhum. estão em posição de liderança? Quantas delas você consegue garantir que nunca sofreram nenhum tipo de assédio ou discriminação dentro da sua organização? Então, pera lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar, às vezes, uma causa. Ah, eu dou 1%, 10% de tudo que eu faço, toda a minha receita para uma instituição X. Mas quando vai ver, você vende um produto que você está lucrando com um produto que é produzido gerando um monte de resíduo que você não sabe para onde vai. Que está causando um impacto, às vezes, socioambiental real na sua cidade, mas você tá lá doando pra, sei lá, tô chutando aqui nada contra, tá? O Médicos Sem Fronteiras. Uhum. Cara, e nada, de novo, nada de errado, causa super nobre, doa quem quer, como quer, mas será que você tá. Será que faz sentido você destinar. Você pensar, vou causar impacto positivo, sem antes remediar o impacto negativo que o seu produto de fato gera? Como que é a sua embalagem? Como que é o seu processo de distribuição? Será que você plantar árvore é a mesma coisa do que você evitar que várias árvores sejam desmatadas? Esse é meio que minha análise, assim, sabe? Dessa coisa de causas serem genuínas. Como é que elas funcionam? Perfeito. Se a gente está falando de pessoas, como é que essa causa funciona para as pessoas que estão dentro da sua organização? Ou se a gente está falando de meio ambiente, de bem-estar social, de impacto social, será que eu não estou olhando lá longe para causar um impacto, sendo que tem coisas aqui na minha fábrica, no meu processo, à minha volta, que eu poderia estar fazendo diferente, sabe? E isso para mim é propósito. Isso para mim é impacto. Perfeito. Nossa, aulas, viu, movers? Aulas aqui, ó. Você, esse trechinho aqui já valeu o ouro, assim, Ai, porque meu Deus, passei realmente. bem. Não, ótimo. Assim, a palestra no ótimo sentido. E, inclusive, me lembrou da sua palestra de Maceió, que você falou de sustentabilidade, né, Bia? De uma É, forma muito legal. Tem tudo a ver, assim. E eu acho que é isso, é olhar pra gente. Eu sempre falo também, quando a gente vai fazer uma estratégia de marca, um posicionamento, primeira coisa é olhar pra si, né? Vou olhar muito, pra lá, pro mercado e tal. Primeiro, olha pra si. muito. Qual que é o seu diferencial? Muita gente fala, não sei qual é o meu diferencial, não sei como comunicar o meu diferencial. E aí eu vou, mas qual é o seu diferencial, né? Se você nem sabe o que é, como é que você vai saber como comunicar isso? Exato. E eu acho engraçado essa coisa de olha para você, que você trouxe, que eu acho muito especial, que é às vezes as pessoas acham que construir marca é inventar história. Ah, eu tenho um Perfeito. produto, eu vou inventar uma história sobre ele, e isso vai fazer com que as pessoas comprem. Sendo que às vezes você já tem várias histórias que você não está se dando ao Exato. trabalho de contar, porque você quer contar mesmo, e você quer inventar uma história parecida com a do seu concorrente ou da marca que você admira. E é aquilo, né? Vou voltar para o seu primeiro ponto. E a branding é ser quem você é do jeito mais estratégico possível. Você pode estar contando uma história ótima, mas se ela não é realmente quem você é, você não vai sustentar ela por muito tempo. Exatamente. E a gente está falando aqui de marcas pequenas, médias e grandes. Todas as marcas passam por esses problemas aí, né, Bia? Inclusive, essa parte de propósito, de ESG, né, que é muito comum em marcas grandes, mas também acontece em marca pequena. Tem marca pequena que às vezes tem um processo de produção que realmente tem um impacto muito negativo, ou então que tem uma gestão que não valoriza determinadas causas, que não tem diversidade na empresa, sendo que poderia ter, né? Toda empresa pode ter, não é um grande desafio. É, mas aí tá lá, balançando uma bandeira de alguma causa, sendo que não tá olhando para dentro. O que é que eu posso resolver aqui, que é muito mais efetivo e fácil de resolver, né, Bia? Exatamente. E eu acho que às vezes a gente, de novo, subestima muito o quanto a empresa pequena pode fazer muito mais, porque ela tem muito mais controle sobre o que está acontecendo, ela tem muito mais visibilidade. Exato. Você ter 10 ou 15 colaboradores e poder escolher eles a dedo, poder saber a história deles, é muito diferente do que você ter 1.500 ou 15.000 colaboradores. Então, você que tem maior acesso, maior controle, maior agilidade, flexibilidade. Pensa que quer para uma marca global instituir uma política nova, ou uma campanha, ou fazer um teste, versus uma marca, né, local, regional.
fazer uma ação ali na quadra do lado, fazer uma ação na esquina, sabe? E tudo isso construindo, contando histórias diferentes. Então eu acho que a marca pequena, ela tem um potencial para de fato construir marca muito único e muito diferente do que a marca grande e nunca, jamais inferior, sabe? Jamais menos Uhum. efetivo, menos criativo, enfim. Perfeito. Cada um tem seu lugar, tem sua chance de causar um impacto positivo no mundo, né? Inclusive, isso é parte também do que aprendi na sua palestra lá em Maceió, né? E aí, Bia, eu acho que esse negócio, né, eu quero participar de causa tal, eu quero falar de assunto tal, que não necessariamente tem a ver aqui com a essência, com o meu DNA, mas eu quero estar lá nesse assunto. Eu acho que ele está totalmente ligado ao nosso próximo tópico, que é justamente as marcas quererem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É ter esse FOMO de estou perdendo o tal assunto, estou perdendo a tal trend. Então, para você, como é isso? Como é que você vê esse excesso de informação e como as marcas podem fazer essa curadoria de onde eu devo estar, o que, é que eu devo falar e como levar a melhor informação para quem me confia em mim, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que, primeiro, é a gente aceitar isso, ter isso como uma verdade. Assim, isso que você falou parece uma coisa que é senso comum, mas não é óbvio. Não e muitas vezes não é executado, que é você não vai dar conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque uma coisa Perfeito. muito comum, por exemplo, é às vezes uma marca, e aí falando de novo de pequenos empreendedores e marcas até pequenas e médias, assim, empresas pequenas e médias. É você às vezes dizer, eu preciso ter um site. Aí você vai pegar lá, vou dar um exemplo que é raro, mas acontece bastante. Aí você vai pegar uma agência, ou um profissional, uma pessoa de confiança que vai te dar uma consultoria, vai te ajudar, porque você não sabe desenvolver site, você não sabe fazer layout. Se a pessoa vai fazer o layout para você e ela vai te entregar um site que tem lá os botõezinhos de rede social. Sabe o que eu tô falando? Que é lá em cima ou Sim, lá embaixo. E aí vai sim. ter Instagram, YouTube, Twitter, não sei o que, não sei o que, vai ter 5 botões diferentes. E aí você, que às vezes é uma empresa pequena, você, tipo, sabe, tá investindo num site, de repente acha que tem que ter um perfil no Twitter. E um perfil no Uhum. Threads, e um perfil no TikTok, e um perfil no YouTube, e um perfil no. E aí, uma vez que você cria esses perfis, você fica na luta de abastecer esses perfis. Exato. E aí você vai fazer o quê? Você vai postar no Threads a mesma coisa que você postou no Twitter, você vai postar no Shorts a mesma coisa que você fez pro TikTok, e vai gravar pro YouTube, aí você vai ter que pagar mais um fornecedor, que é um estúdio. Não, porque podcast é o jeito mais fácil da gente resolver isso. Nada contra podcast, eu tenho um, de vários, eu tenho o maior prazer. Mas o podcast, ele virou para muita marca esse, ai, não, é um jeito da gente ter conteúdo em vídeo. Calma, Sim, você vai falar sobre o quê? sim. Com quem? Vídeo para quê? Qual o papel disso na sua estratégia? Então, Perfeito. acabei de te dar um cenário que ele parece absurdo, mas eu tenho certeza que ele é muito real para muitas marcas e muitos Sim. empreendedores. De você estar porque tem que estar. Então vamos parar um minuto aqui e pensar primeiramente onde o meu público está. Porque vai ter marcas, vai ter públicos que tem pessoas que estão no YouTube assistindo tutorial e vai ter marcas que tem pessoas que estão no TikTok assistindo unboxing. Essas Uhum. não é a mesma lógica de criação, não é às vezes o mesmo tipo de pessoa. Então você entender primeiro onde está essa pessoa. Se você não sabe, pergunta. Que isso é uma coisa também. Ah, como é que eu sei onde está meu. Você não tem cliente hoje? Eu tô imaginando, você tem cliente hoje. Você tem 10 clientes com quem você pode trocar uma ideia? Troca uma ideia. Cara, eu queria saber quem Perfeito. é a influenciadora que você mais gosta, qual que é o canal que você mais consome. Perfeito. Ah, não é uma pesquisa do Ibope. Não é uma pesquisa do Ibope, mas é um ponto de partida. É uma coisa que Já vai pode, te dar informações. pode te dar um ou outro insight. Então, primeiramente, onde está essa pessoa? Segundo, o que você dá conta de criar? Assim, recurso não é desculpa, porque tem tanto conteúdo legal, com loja grande, loja pequena, creator grande, creator de nicho, com um celular. E só. Se é o que você tem um celular e você tem como entrar na Amazon agora e comprar um microfoninho, cara, dá para você fazer ASMR, dá para você fazer aqueles conteúdos POV, dá para você apoiar o celular na bancada e provar a roupa, dá para você mostrar um dia na sua vida, dá para você entrevistar, sei lá o que é para você fazer, mas
Primeiro que você tem de recurso. Por que você vai se comprometer com um podcast se você só tem um celular e um microfone? Faz o melhor que você pode fazer com esses recursos. E aí, entendendo onde o seu público está e os recursos que você tem, aí acho que a gente já começa a ter um caminho de quais canais você deveria estar. E não vão ser 10, vão ser 2 ou 3. E aí você vai nesses 2 ou 3, construindo de fato uma presença, construindo de fato uma comunidade, um grupo de pessoas que está disposto a interagir de volta com você. E aí, por fim, você entende qual o papel que cada um desses canais tem na sua estratégia. Porque outro erro que as marcas cometem é elas quererem ser o Duolingo em todos os canais. Uma marca que é querida, que é engraçada, que todo mundo adora interagir. Às vezes as pessoas não vão... Assim, o Instagram... Pensa assim, se você é um restaurante, será que você quer ser um restaurante com quem as pessoas adoram rir kkk no Instagram? Assim, Perfeito. com quantos restaurantes você fica trocando meme? Mas Bia, eu quero... Isso quer dizer que eu não vou estar no Instagram? Não, você vai estar no Instagram, mas talvez a sua métrica no Instagram não seja comentários, não seja engajamento. Talvez o seu Instagram vai ser o seu melhor cardápio. Porque a pessoa que vai sentar no seu restaurante, ela vai dizer, o que será que eu vou pedir? E ela vai buscar no Instagram. E ali ela vai querer ver comida muito boa. Comida que dá vontade de pedir. Pode ter 10 likes. Só que se a pessoa, quando senta no restaurante, olha aquela foto e diz, quero pedir esse prato, você já converteu. Você não precisa ter aquela coisa de... Entendeu? Então, às vezes, uma rede social vai ser a sua vitrine, a outra rede social vai ser o lugar que você vai ser mais backstage, mais espontâneo, mais... Outra vai ser uma que você vai, não sei, exercer uma certa liderança de pensamento, que eu acho que para muitas marcas tem sido legal, por exemplo, olhar para o LinkedIn de forma diferente. Mas acho que aqui, enfim, falei muito, mas eu passei por acho que as principais questões, assim, que é onde seu público está, o que você dá conta de fazer, e aí quais são os canais que melhor juntam essas duas coisas. Uma vez que você tem esses canais, qual que é o papel de cada um deles na sua estratégia? Basicamente isso. Perfeito. E acho que a gente está fazendo, na verdade, um passo a passo, né, Bia? Primeiro olha para si, e aí traça uma estratégia, né? Define um posicionamento. Quem eu sou, o que é que eu quero passar, como eu vou me comunicar. Então, você trouxe o podcast, por exemplo. Por que a gente tem um podcast aqui? Porque a gente fala de branding, porque a gente fala de posicionamento. A gente tem um assunto bem definido, a gente tem um público bem definido. Então, eu estou falando com você sobre pequenas, médias empresas, que é o meu público, e que eu estou trazendo uma pessoa que é especialista em branding para a gente bater um papo sobre isso. Então, tem um porquê, né, Bia? Agora, o que a gente vê é muita marca que está, de repente, só no TikTok só para fazer view, só para fazer like, só para fazer viralizar. Então, cortando o coco, a pessoa se molhando, entrando em banheira, enfim. Eu acho problemático, eu acho que até existe aí um problema dos funcionários, né? Que os funcionários terem que se colocar nesse lugar, enfim. Mas sabe uma coisa assim, que eu nem sou 100% contra, por exemplo, a marca tá fazendo conteúdo para viralizar, desde que ela tenha a clareza, que é aquilo que a gente tava falando, né? Não só de quem ela é, etc. Mas ela tem a clareza de, por exemplo, eu criei um perfil no TikTok. Eu criei um perfil no TikTok porque eu quero viralizar. É isso, eu quero que as pessoas conheçam a minha marca. Uhum. No TikTok Sim. eu tô lá pra causar, pra brincar, pra fazer o diferente, pra ver se eu consigo atingir mais pessoas. Mas o que não dá? Pra ter essa audiência vazia. Tá, mas beleza. Atingir mais pessoas vai servir pra quê? Eu sou uma loja de roupa e eu quero viralizar. Tá, mas peraí, se você é uma loja de roupa, você tem que querer vender mais roupa. Como é que viralizar te ajuda a vender mais roupa? Se eu sou uma pizzaria, eu quero viralizar. Tá bom, eu quero vender, mas você tem que vender mais pizza. De que forma viralizar vai te ajudar a vender pizza? E aí talvez seja, como é que eu tô no TikTok criando conteúdo de como uma pizza é feita e eu vou mostrar como a pizza é feita, como a pizza é feita, como a pizza é feita, até o dia que o algoritmo vai escolher um daqueles meus conteúdos e vai explodir o alcance dele. Mas, pô, se você viralizou com pizza, com a pizza que você vende, aí é 10 de 10. O que eu acho que é o problema, que você estava descrevendo, é as pessoas quererem viralizar por qualquer coisa. Ou o tempo inteiro. É isso, você quer viralizar ou você quer vender? Como é que viralizar te ajuda a vender? Muito simples. Exatamente. E principalmente quando esse estilo de conteúdo,
ele não condiz com os atributos da marca, né, Bia? Então, é uma marca até que às vezes quer parecer cara, quer parecer elegante, quer parecer sábia, e aí tá lá fazendo um conteúdo que não constrói nenhum desses atributos de marca, mas somente tá lá para, às vezes, satisfazer um ego de ver aquele número grande. Existe muito isso também, né? Demais, demais. E às vezes uma marca que quer parecer sábia, por exemplo, ganha muito mais com uma newsletter com 1.000 assinantes do que com um perfil do Instagram que ela fica fazendo gracinha até chegar em 100 mil. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, isso tem muito a ver com o Cronicamente Online. Quão cronicamente online estamos? Eu tirei 3, já vou dando esse spoiler. Então eu acho que eu tô 50% cronicamente online. E aí eu acho que tem muita marca que às vezes o dono, né, o dono da marca tá cronicamente online e ele acha que a marca precisa estar também. Ou às vezes a pessoa que está à frente do marketing, ela, eu consumo todos os memes, eu sou super antenado, sou super online. E aí eu acho que a marca tem que estar também, tem que estar em todas as trends, tem que estar fazendo tudo que tá, falando sobre tudo que está no momento. Então aconteceu uma polêmica, vamos lá falar sobre essa polêmica, vamos lá nos posicionar. Às vezes quando se fala, ou quando você aproveita um meme, você está se posicionando também, né? Então existe muito disso, né? A exemplo daquele caso lá do Magalu com a moça do avião, né? Que não cedeu o assento e tal, toda uma polêmica. Para que a marca vai se colocar no lugar desse, Bia? Né? Bom, assim, eu acho que primeiro as marcas têm que entender que é isso, numa internet em que tudo acontece o tempo inteiro, onde tem marca, tem relevância. E isso é só o que é. A gente gostaria de lutar contra, mas a gente vive numa sociedade em que existe a glamorização da publi, em que, nossa, a fulana fez publi, ciclana fez não sei o quê, a tal marca patrocinou isso. Então, isso mostra que aquilo vale a atenção das pessoas. Então, você está colocando, enquanto marca, seus clientes para prestar atenção numa coisa, por que você está fazendo isso? Agora, se você percebe que os seus clientes já estão prestando atenção numa coisa, que aquela coisa pode fazer parte de uma conversa interessante, é aquela intersecção, onde a atenção das pessoas está e o que a sua marca é. E se tiver um jeito criativo e irreverente de você estar ali no meio, eu não vejo por que não. E é só pra gente não achar também que não dá pra fazer nada. Eu fiquei pensando, por Sim. exemplo, que a gente está se referindo a essa palestra que eu fiz em Maceió, que eu sempre gosto de avaliar com as pessoas o quão cronicamente online elas são. E para mim, o jeito mais fácil de você medir o quão cronicamente online é uma pessoa é o quanto ela reconhece de conversas recentes que aconteceram na internet. Aí por isso que você brincou, pontuou 3. Eu levo 6 conversas e quanto mais a pessoa pontuar, mais cronicamente online ela é. Sempre funciona, tá? Eu já testei isso em várias vezes, mas sempre funciona. Método validado. Exatamente, DataBits. O Instituto de Mas por que eu tô falando isso? Porque agora, e nós estamos em abril de 2025, só para fazer esse recorte temporal, 2 dos exemplos que eu levei lá pro palco em Maceió foram a novela Beleza Fatal, aquela novela da HBO Max, que tinha essas personagens muito icônicas, entre elas a Lola, a personagem da Camila Pitanga, que tem todo um vocabulário, todo um universo visual, todo rosa, toda perua, os Lolovers e tal. E foi uma coisa que, durante uma semana ali, inclusive a semana da final, do capítulo final da novela, nossa, todo mundo queria participar, queria surfar. E aí a gente tem também o menino, como é que ele chama? Luiz Felipe, coitado, ele não tem sobrenome, porque ele é o Luiz Felipe da Lancheira. Ele é criador de conteúdo eu vi os vídeos dele já uns meses atrás, mas agora ele explodiu, ele viralizou. Que ele monta lancheiras muito caprichadas para quando o marido dele vai trabalhar presencial. E aí ele deixou todo mundo, nossa, com inveja do marido dele, querendo ser casado com ele, tal, querendo saber as receitas. Então, olha só, eu tenho um conteúdo que ele é super nativo digital e ele é super viral e ele tem a ver com gastronomia, ele tem a ver com comida. E eu tenho um outro conteúdo, que é novela, que é o personagem irreverente lá da novela, que as pessoas conhecem, mas ele tá lá. Se eu sou, por exemplo, uma loja de roupa, uma boutique, uma loja, seja física, seja online, qual desses dois assuntos tem mais a ver com a minha marca? Será que eu vou dizer, estou montando a lancheira para o meu marido que trabalha no presencial. Eu vou botar essa blusinha, esse não sei o quê, esse não sei o quê. Tipo, você pegou o formato, as pessoas vão entender a referência, o que isso agrega para sua marca? Uhum. Pouquíssimo.
Mas se você é uma loja de roupa, será que você não vai pegar os looks mais icônicos da Lola e mostrar quais você tem parecido na sua loja? Putz, é um jeito de você mostrar o seu produto conectado a uma referência de cultura pop. Quem entender, entendeu. E ainda vai ficar, nossa, eu gostei desse vestido de onça, eu gostei desse vestido rosa, tem parecido ali na loja. Você entende que Uhum. estar online não é o problema. Acompanhar as conversas não é o problema. O problema é você não ter critério nenhum. E o primeiro critério precisa ser, de novo, você não quer viralizar, você quer vender. E como é que viralizar te ajuda? Como é que essas conversas te ajudam? Por outro lado, se você é o nosso amigo da pizzaria e você tem, por um lado, Beleza Fatal, por outro lado, o nosso amigo da lancheira. Ai, qual sabor de pizza a Lola pediria? X, entendeu? Será que isso vai dar vontade de alguém comer pizza? Agora, se Uhum. você pega o áudio, tô aqui, ó, ideia de execução, mas só para as pessoas entenderem. Aham. Se você pega o Sim. áudio do menino da lancheira, hoje meu marido trabalha presencial, vamos montar a lancheira dele comigo? Aí você faz uma brincadeira, sei lá, hoje meu marido trabalha presencial, vamos montar uma pizza especial para ele? Presencial. Então, primeiro eu vou fazer a massa. Segundo, eu vou botar. E você tá ali, mostrando o seu produto. De novo, Uhum. mostrando o seu produto de um jeito que as pessoas, com uma referência que as pessoas às vezes vão pegar e vão se conectar, mais do que se você estivesse só mostrando ele. Então, existem maneiras, sim, de você ser menos aleatório e ainda assim estar no contextual. É só você. Realmente, eu não vou estar em todas as conversas, eu vou estar naquelas que mais têm a ver com as pessoas que me acompanham e com o produto que eu vendo. Perfeitamente. Eu acho que, na verdade, é tudo sobre curadoria, né? Como você traz bem. Tudo entender, passar por esse filtro. Eu gostei muito de uma vez que você falou, assim, que as marcas precisam funcionar. Não lembro muito bem, mas acho que era as marcas precisam funcionar como filtro, né? Aí tinha uma pergunta, que era mais ou menos o que passaria nesse filtro, alguma coisa assim. E aí eu acho isso uma reflexão muito legal, tanto para quem trabalha com marketing, branding, como também para quem tem uma marca, né? Para pensar, é um exercício simples de pensar o que faz sentido e o que não faz. E eu acho legal também, Bia, que você tem uma super comunidade, a Beat to Brands. Quem não conhece, trate de conhecer. Vai estar no link aqui da descrição desse episódio. Então, assim que acabar, já corre lá para conhecer. E eu acho que comunidade também é um tema super relevante para quem constrói marca. Afinal de contas, a gente está buscando não só seguidores, mas pessoas que participam de uma comunidade, né? Pessoas que sentem pertencimento. Então, para você, como é que as marcas podem construir uma comunidade? Eu acho que o erro mais comum, digamos assim, quando a gente pensa em construir comunidade, é as pessoas acharem que uma comunidade é um grupo de pessoas que consomem a sua marca. Então é isso. Ah, eu vou pegar as pessoas que Uhum. consomem a minha marca e essa é a minha comunidade. O conceito de comunidade, ele é muito sobre troca e geração de valor. Não só da sua marca para eles, mas deles de volta para sua marca e mais do que isso, deles uns para os outros. Então, acho que esse tem que ser o ponto de partida. Como que hoje eu tô não só permitindo que a minha marca interaja com as pessoas, mas que elas interajam de volta e que elas interajam umas com as outras. Aí você está construindo uma comunidade de marca. Isso pode ser digital, realmente, quando você usa os seus canais, por exemplo, nas redes sociais, para não só falar de você mesmo e dos seus produtos, mas jogar assuntos e permitir que as pessoas troquem nos comentários. Que você pegue, ao invés de você fazer um unboxing do seu produto, pegar o unboxing que alguém fez e postar. Então, como é que você vai permitindo que essas pessoas sejam vistas umas pelas outras e interajam? Coisa que, de novo, bem mais fácil para marca pequena do que para marca grande. Mas, enfim, Sim. isso é uma coisa. Segunda coisa é, talvez saindo do ambiente digital, que é o que a gente tem visto muitas marcas fazerem, é como é que às vezes a sua marca vira ponto de encontro para pessoas que têm interesses e afinidades em comum. Então, quanto de marca fitness está fazendo corrida de rua, aula de yoga, aulas de meditação, clube do livro, encontros para discutir temas específicos com especialistas. É isso. Se a pessoa está no universo da minha marca, ela deve ter aquele interesse e pessoas que têm esse interesse podem se encontrar promovidas pela marca. Eu acho que isso é um pensamento de construção de comunidade, sabe? E assim, eu acho que é legal que isso muda também o jogo, de que não é o like que vai dizer que essa pessoa é da comunidade, é o quanto que ela pertence e o quanto que ela troca, né, Bia?
Exatamente, exatamente. Porque like é uma relação de engajamento, é uma relação de interesse, mas não é uma relação de comunidade, não é uma construção de comunidade, pura e simplesmente falando. Perfeito. E estamos chegando ao fim do episódio. Infelizmente, ficaria horas aqui falando, ouvindo você falar, porque é um tema que realmente eu adoro bastante, que é o branding. E eu adoro também o jeito como você traz de uma maneira simplificada, né? Fácil de entender e com exemplos, enfim, sempre pensando no público que vai consumir. Então, eu acho que até mesmo o jeito que a gente falou aqui já é um insight de como construir conteúdo estrategicamente. Então, Bia, sempre que a gente está acabando o episódio, eu faço uma pergunta. Em todo episódio, é a mesma pergunta. E para você, obviamente, não seria diferente. Então, vamos lá. Qual foi a coisa, o aprendizado que mais movimentou a sua vida, Bia? Eu acho. Nossa, que pergunta bonita. Eu poderia refletir, filosofar, mas eu acho que até dentro do tema que a gente está falando, a primeira resposta que me veio, mas realmente, assim, eu acho que o aprendizado que mais movimentou a minha vida foi entender que uma marca é a diferença entre a pessoa escolher uma coisa ou escolher outra. E o processo pelo qual. E aí, o que isso me levou? O processo pelo qual essa escolha é feita, o processo pelo qual essa marca é construída, como que esse significado é colocado ali mesmo. E aprender isso foi o que me levou a querer estudar mais, aprender mais, me aprofundar, aí fazer isso em formato de consultoria, depois fazer isso dentro de uma marca específica, junto com outros times do negócio, fazer isso em forma de campanha com milhões de orçamento, fazer isso pela minha própria marca, fazer isso em cima de um palco, que é ajudar as pessoas a chegarem a essas conclusões e ler os livros, etc. Então, acho que esse foi a faísca, assim, entender que as pessoas compram. Existe uma diferença. Eu usava muito o exemplo da camiseta na minha própria cabeça, assim. Uma camiseta branca é uma camiseta branca que custa X. Agora, uma camiseta branca com um bordadinho específico, pequeno, no canto direito, custa 10x. Por quê? E aí, quando eu entendi que esse é o poder de uma marca, aí foi onde eu entrei nesse caminho mais de 10 anos atrás, que até agora não teve volta. Ah, que legal, Bia, que legal. E acho que é isso, é a gente entender que marca está em tudo, né? Que marca não é só, como a gente pensa, grandes marcas, mas também a marca pequena, também são as marcas pessoais, são os projetos, né, que levam consigo uma marca, são as comunidades, são, enfim, tanta coisa, cidades são marcas, países são marcas. Podemos levar esse conceito para tudo e eu acho que isso é legal para trazer o branding para todo mundo, né, para democratizar essa área que realmente está em tudo, então a gente precisa estar falando sobre isso e desmistificando. Acho que esse é um ponto, né, Bia? Sem dúvida. Eu acho que é isso. Todo mundo entende de marca, porque todo mundo compra. Se você compra coisas e você para pensar um pouquinho sobre por que você comprou aquilo, você já entende de construção de marca. Aí agora, o Uhum. quanto você está disposto a levar isso para o seu negócio ou não é outra história. Perfeito. E aí, só para complementar isso, acabei de lembrar de uma coisa, que como isso é real, porque minha avó tem mais de 80 anos, mas se não tiver embalagem, ela não sabe ler, é um detalhe importante, mas se não tiver o design lá do leitinho, ela sabe que aquele gosto não é igual, não é igual. Ela não compra, ela não quer e fala que é ruim. Não, Então, e isso aí se a gente entrasse, dava outro podcast, né? Quanto as pessoas, o quanto as pessoas realmente absorvem o significado daquela marca através dos símbolos, mas o quanto elas sim, começam a contar suas próprias histórias, né? Porque, por exemplo, no sim, caso da sua avó, não só tem que ser leitinho, não só ela sabe se é ou se não é, mas por que tem que ser? Tipo, qual que é a isso, história que ela conta pra ela mesma, sabe? Isso é isso. muito legal. E isso eu acho que é onde o nosso trabalho é especial e é interessante mesmo, sabe? Querendo ou não, você tá sim influenciando o comportamento de alguém. E você pode fazer isso Uhum. com um olhar só pro resultado. Ah, porque eu quero vender, eu quero quero que aquela pessoa compre. Mas você também pode olhar isso com um potencial de gerar um impacto na vida daquela pessoa, em como ela se relaciona com outras pessoas, no mundo que a gente vive. E isso que eu acho que é uma oportunidade mesmo que a gente tem, sabe?
Que legal. Acabamos esse episódio aí com um tema super bonito que é realmente o propósito de fazer branding, né, Bia? E já fica aqui um gancho para um possível novo episódio com a Bia aqui para a gente trocar uma ideia sobre outros temas. As portas sempre serão super abertas para você aqui na MoviePix, Bia. Mais uma vez, muito obrigado, certo? Muito obrigado por ter aceito esse convite. Super especial gravar com você aqui hoje e poder conversar, né, sobre esse tema que a gente gosta bastante, né, Bia? Imagina, Então, obrigada pelo convite, foi um prazer. prazer foi todo meu, viu? E agora chegou a hora de você contar para os nossos seguidores, né, os nossos movers, como a gente carinhosamente chama, como é que eles fazem para acompanhar o seu trabalho, né? Quem assistiu até aqui com certeza gostou. E aí, como é que faz para continuar consumindo seus conteúdos? Nossa, eu crio muito conteúdo, né? Mas acho que o jeito mais fácil realmente de continuar aprendendo e continuar trocando esse tipo de ideia é através da Beats to Brands. Então, seja a newsletter, seja o perfil no Instagram também, onde eu estou mais ativamente acompanhando o que está acontecendo. É lá que vocês me encontram e encontram muito conteúdo também sobre tudo isso que a gente conversou. Legal, então já correm lá para acompanhar a Bia, certo? Mais uma vez, obrigado, Bia. Obrigado você que assistiu até aqui. Segue a MoviePix também para acompanhar os próximos conteúdos. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios do MovieCast. E é tanto o call to action nesse finalzinho, né, que a gente deixa a galera meio doida. Mas enfim, escolhe o call to action que fizer mais sentido para você. No fundo, eu espero que todos. Mas nos vemos no próximo episódio. E é isso. Continue em movimento, continue compartilhando. Compartilhe esse episódio. Esse é um call to action importante, porque ideia boa tem que ser movimentada, né, Bia? Não Sem pode ficar dúvida. parado, tem que passar para os coleguinhas. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Obrigado. Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do MovieCast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O MovieCast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.